Senhor. Aplauda bem forte esse Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Esse hino, ele tem tudo a ver. Pode se assentar. Amém, em nome de Jesus. Tem tudo a ver com a lição de hoje. Amém. A nossa lição de hoje, ela tem por título entrega. Amém. E quando nós decidimos nos entregarmos ao Senhor, quando nós nos decidimos a entregarmos a nossa vida verdadeiramente a Deus, não é apenas uma entrega superficial. Porque muitas das vezes nós falamos que entregamos a nossa vida a Deus, entregamos a nossa vida a Cristo, que é esse poder superior. A gente sempre vai ouvir essa frase aqui, poder superior. Por que superior? Porque não há outro poder. Amém? A nação, ela vive, principalmente nesses últimos dias, em busca de alguém que possa resolver tudo que está acontecendo aí, né? O povo, seja individualmente ou seja coletivamente, estão buscando uma solução, né? A gente assiste a mídia televisiva hoje através da internet. E a gente vê solução para tudo, né? É uma informação aqui, outra informação ali. Todo mundo agora virou... Todo mundo agora é formado, né, em medicina, né? É simpatia, é um monte de coisa, né? Todo mundo agora é político, todo mundo agora entende de política. Todo mundo tem a solução, cada um tem se você perguntar, cada um tem uma solução, só que ninguém chega a um acordo. Tem uma lição do Casados para Sempre, que é o acordo, né? A gente precisa administrar essa lição lá no Senado, né? Porque enquanto não entrar em acordo, não vai haver solução para nada, né? Nesse país. E a gente vê que hoje as pessoas acabam se entregando para a direita, outros se entregam para a esquerda, outros... A própria medicina, ela está dividida, né? A gente vê que alguns creem numa coisa, outros creem em outra, né? E a gente fica aí nesse barril de pólvora, amém? E a gente acaba não... Hoje até a própria população está confusa, porque não sabe quem está certo e quem está errado. Então, e a gente fica aí, né, nessa... Houve até uma analogia que eles falam: se você pegar formigas pretas e formigas vermelhas e colocarem elas dentro de um pote de vidro, elas conseguem viver harmoniosamente, mesmo sendo formigas vermelhas, que são aquelas formigas mais agressivas, e sendo as formigas pretas, que são mais aquelas formigas operárias. Nós temos aqui uma bióloga, né, que entende melhor disso do que eu. Só que elas estão vivendo harmoniosamente, mas se você pegar o pote e sacudir o pote, elas vão entender que as pretas estão atacando elas e as vermelhas estão atacando. Então elas começam a se degradar entre si. E a população está desse jeito. Nós estamos dentro de um pote, aonde a política, num contexto geral, sacode esse pote e a gente está degradando um com o outro. Não entendemos nada de política, mas ficamos falando disso, daquilo, discordando, né, de uma forma agressiva um com o outro. Por quê? Porque sacudiram o pote.
O que a gente tem que fazer é sair de dentro do pote. Amém? E só há uma forma. E esta lição, ela vai falar da entrega. Porque só há um que pode verdadeiramente nos ajudar. Só há um que pode verdadeiramente nos socorrer. Bem, você lembra do salmista Davi? Quando ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, quando ele estava debaixo de uma perseguição, quando o seu emocional já estava abalado, quando ele já entendia que não tinha mais solução para as coisas que ele estava vivendo, aí ele disse: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta, né? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ali Davi, ele estava fazendo uma entrega, porque ele sabia que não tinha como haver solução para a sua vida, para as coisas que ele estava vivendo, para o seu emocional, para a parte espiritual e até mesmo as perseguições que ele sofria enquanto pessoa, enquanto rei, enquanto um guerreiro. Ele entendia que o socorro dele só podia vir de um lugar, que era do Senhor. E isso é uma entrega total, porque geralmente nós queremos achar solução ou criar soluções, criar caminhos, meios no qual a gente vai achar uma saída. Só que, como nós vimos nas lições anteriores, quanto mais a gente busca saída pelos nossos próprios meios, mais a gente fica sem saída. Amém? Mais a gente vai entrando em becos, em vielas e pequenos caminhos que não nos conduzem a lugar nenhum. Por quê? Porque a gente continua tentando fazer da nossa maneira. A gente continua tentando fazer da nossa forma. O princípio 3 da lição 5, ela vai dizer assim: conscientemente, repita comigo, conscientemente, escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. O que me chama a atenção nesse princípio 3 é a palavra conscientemente. Amém? Não é de uma forma emotiva, não é de uma forma emocional, não é de uma forma sentimental. Amém? Mas é de uma forma então é consciente. Amém? Não tem transe, não tem nenhum ser que vem e te possui ou te domina para que você faça essa entrega. É de uma forma consciente. Aí aqui vai dizer Mateus 5,5: felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. O passo 3 vai dizer assim: decidimos, repita comigo, decidimos entregar nossa vida e a nossa vontade aos cuidados do Senhor. Então, a gente junta as duas coisas aqui, o princípio 3 e o passo 3, nós vamos perceber que as nossas decisões, elas têm que ser de forma consciente. Amém? Não pode ser uma coisa no emocional. Porque a maioria das pessoas tomam decisões baseado nas emoções. Amém? Você tem que sentir alguma coisa para você tomar alguma decisão. Quer ver um exemplo? Quem vai ao médico sem estar sentindo nada?
Aí eu pergunto, está certo isso? Está certo isso? Não, você deve procurar o médico antes de sentir alguma coisa. Porque se você sente alguma coisa, é porque algo ruim já está acontecendo. Por isso que existe uma coisa que chama-se o quê? Preventivo. Tanto para homem quanto para mulher. Amém? Os próprios médicos orientam. De 6 em 6 meses, uma vez por ano, faz um check-up geral. Amém? Mas a gente espera sentir para procurar. E a nossa vida com Deus, com a nossa entrega é mais ou menos assim. A gente só vem entregar a vida para Ele, ou entregar alguma área da nossa vida para Ele, depois que a gente já está sentindo alguma coisa. E aí quando deixa de sentir? Porque não é assim, você vai no médico, você está sentindo alguma coisa. Aí o médico te dá um paliativo para amenizar aquela dor, para você poder fazer um tratamento ou alguma coisa, procurar um especialista daquela área. Aí você toma um medicamento, a dor passa. Você procura para fazer o tratamento? A dor passou. Você esquece até que você tem um problema. Você está entendendo? Porque a gente acostumou a fazer as nossas entregas, as nossas buscas, baseado naquilo que estamos sentindo. Amém? Quando na verdade nós temos que fazer tudo de forma consciente. As nossas decisões têm que ser de forma consciente. Por que eu vou esperar acontecer alguma coisa, chegar no extremo da minha vida, para que eu possa buscar ajuda? Se eu posso ter a ajuda antes das coisas acontecerem. Amém? Não significa que elas não vão acontecer, mas significa que eu já estou debaixo de uma orientação. Significa que eu já estou sendo guiado, conduzido. Então eu vou conseguir detectar mais cedo, vou conseguir perceber o mal chegando mais cedo. Então eu vou conseguir achar solução mais rápido para aquilo que está vindo contra mim. Amém ou não amém? Então eu preciso fazer uma entrega de forma consciente, e isso tem que ser uma decisão. O princípio 3 afirma que escolhemos confiar nossa vida e a nossa vontade aos cuidados de Cristo. O passo 3 dos 12 passos diz assim: entrega a nossa vida, a vontade, entregar as nossas vontades e a nossa vida. Isso é uma ordem equivocada, né? Porque como a gente sabe, esse estudo, esse ensinamento, ele foi tirado do AA. Eu já falei isso aqui, através do pastor, né, norte-americano, que vivia esse problema de álcool, vivia esse problema de compulsão. E lá eles usavam essa ordem: entregar nossa vontade e a nossa vida. Só que essa ordem, ela tem que ser invertida. Amém? Por quê? Porque eu só vou poder submeter as minhas vontades a esse poder superior, que é Cristo Jesus, se primeiro eu entregar a minha vida. Amém? Eu jamais vou submeter as minhas vontades se a minha vida não estiver entregue. Amém? Primeiro eu entrego a minha vida, depois eu vou submeter a minha vontade, porque é automático. Porque se você, em algum momento, está aqui presente aqui, já entregou a sua vida para Deus, para Cristo, para esse poder superior, mas você continua fazendo a tua vontade, você não entregou a sua vida. Amém? Você não entregou a sua vida. Porque a entrega, ela tem que ser consciente, a entrega tem que ser total, ela tem que ser uma decisão verdadeira. Eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu continuo fazendo a minha vontade. Eu entreguei a minha vida para Cristo, para esse poder superior, porque eu quero ser curado,
eu quero deixar de beber, eu quero deixar de fumar, eu quero deixar de ser uma pessoa agressiva, eu quero deixar de ser uma pessoa violenta, eu quero deixar de mentir, eu quero deixar de fazer tudo isso. Eu entreguei, mas eu continuo fazendo, permitindo que essas vontades dominem sobre mim. Então, na verdade, eu não entreguei minha vida. Porque quem entrega a sua vida para Cristo, vai submeter agora a sua vontade a Cristo, e vai deixar que a vontade dele prevaleça sobre a nossa. Amém? E a gente sabe que a Bíblia ela é bem clara quando ela diz que a vontade de Deus, a vontade de Jesus, ela é uma vontade boa, ela é uma vontade perfeita, ela é uma vontade agradável. Amém? Então eu preciso começar a viver esses aspectos da vontade de Deus na minha vida. Se a vontade dele é boa, eu vou desfrutar das coisas boas. Se a vontade dele é perfeita, eu vou viver uma vida em busca dessa perfeição. Se a vontade dele é agradável, a minha vida também vai ter que ser uma vida agradável. Primeiro para mim, depois para as pessoas que estão em volta de mim. Amém? A minha vida vai ser agradável para minha esposa, a minha vida vai ser agradável para os meus amigos, a minha vida vai ser uma vida que vai trazer... O que é agradável, né? É alguém que proporciona para si e para o outro algo agradável, algo de bom, algo de perfeito. Então a gente tem que começar conscientemente fazer uma busca. Se eu entreguei minha vida para Cristo, esse poder superior, eu estou conseguindo agradar as pessoas? Porque não tem esse papo, irmãos. Você não vai agradar as pessoas. Quem tem Cristo agrada. Quem tem Cristo vai ter uma vida agradável a quem está próximo dele. Amém? Porque quem não quer viver essa vida agradável não vai ficar nem perto de você. Está entendendo? Porque aqueles que se desagradavam, não era Cristo que desagradava as pessoas. Eram as pessoas que se desagradavam do modo que Cristo vivia. Amém? Eles faziam o quê? Eles andavam com Cristo? Sim ou não? Não. Eles não ficavam, eles iam lá, assistiam as coisas que Cristo estava fazendo, criticavam, mas não ficavam perto, eles saíam. Porque só andava com Cristo quem entendia que de Cristo fluía virtude, de Cristo fluíam coisas boas, e eles queriam desfrutar dessas coisas boas. Quem não queria, saía de perto. Então nós precisamos entender isso, que esses aspectos da vontade de Deus, bom, perfeito e agradável, vai começar a fluir também na vida daquele que fez uma entrega total. E aí nós vamos começar a desfrutar daquilo que é bom, daquilo que é perfeito e daquilo que é agradável. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Amém? Evangelho não é uma vida de sofrimento, irmão. Vamos esquecer isso. Não, porque tem que sofrer, tem que pagar preço. Meu presbítero, para ser cristão tem que pagar preço. Quem disse isso? Onde está escrito isso? A Bíblia diz que quem pagou o preço foi Ele. Diga para o teu irmão, o preço já foi pago. Então não tem que pagar mais nada. Amém? Se alguém está cobrando alguma coisa de você, está cobrando de novo. Está cobrando uma dívida que já foi paga. Então não tem esse negócio de ser cristão, é vida de sacrifício, é vida de sofrimento. Não, negativo. A vontade de Deus na minha vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu não vejo sofrimento nessas palavras. O que nos faz sofrer é quando a gente
quer fazer essa entrega, mas quer continuar fazendo a nossa mesma vontade, e não a vontade dele. Está entendendo? E aí nós não sofremos, preste atenção, ninguém sofre porque quer fazer a vontade de Deus. A gente sofre porque quer fazer a nossa vontade. Aí é onde a Bíblia é bem clara. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aí a pergunta é: como é que está a sua entrega? Você entregou a sua vida, mas e a sua vontade? Você continua fazendo a sua vontade? Você continua querendo fazer do seu jeito? Você continua querendo agir da sua maneira? Se continua dessa forma, você tem que repensar essa entrega. Você está entendendo? Porque se você entregar a sua vida e submeter a sua vontade, você vai começar a colher frutos bons da parte de Deus para a sua vida. A cura vai vir. Você vai se tornar uma pessoa mais mansa. Porque Jesus falou assim: ó, aprendei de mim, que sou humilde e manso. Então nós temos que aprender dele. Ele é o modelo. Nele a mansidão. Nele, ele fala assim: se você precisa de paz, tem que buscar onde? Nele, porque ele é o príncipe da... Amém? Você precisa de consolo, você tem que buscar em quem? Porque ele é o consolo. Aí vem a questão: se eu entreguei a minha vida para ele, entreguei a minha vontade para ele, submeti essas coisas, também vai estar em mim. Amém? Porque a vontade dele se cumpre em mim. E aí eu tendo isso, eu vou poder também transmitir paz. Eu vou também poder ser um consolador para o outro. Eu vou poder também ser uma pessoa que vai ser... a Bíblia vai dizer assim, ó: bem-aventurado os pacificadores. Quem são os pacificadores? Aqueles que promovem a paz. Você vai ser aquele que vai ser o promotor da paz no seu casamento. Você vai ser aquele que vai ser o promotor da paz entre os seus vizinhos. Você vai ser aquele que vai ser o promotor da paz na sua igreja, no seu trabalho. Por quê? Porque você está submetendo a sua vontade à vontade de Deus. Você vai ser o promotor da paz para você mesmo. Amém? Você não vai ver dificuldade em deixar um vício. É verdade, irmão. Você não vai ver dificuldade em amar a sua esposa, em amar o seu esposo. Você não vai ver dificuldade em fugir de uma confusão. Tudo isso vai se tornar coisas fáceis para nós quando a nossa vida e a nossa vontade estiver submetida ao controle do poder superior que é Jesus. Você vai perceber que as coisas vão começar a mudar. Aqui eu escrevi aqui: eu só poderei submeter a minha vida à vontade de Cristo se primeiro entregar a minha vida a Ele. Amém? Então o primeiro passo é uma entrega consciente, é uma decisão de uma entrega consciente. A lição de hoje, ela tem como finalidade nos conduzir a ganharmos uma nova maneira de viver. Repita: uma nova maneira de viver. Ou seja, uma nova vida. Então a lição de hoje, ela vai nos ensinar 3 passos ou 3 decisões que nós precisamos tomar consciente, que vai nos conduzir a viver essa nova vida, a viver, porque eu já ouvi pessoas falar assim, que Jesus não é um estilo de vida. Mentira, é sim. Ele nos proporciona uma nova vida, e através disso nós vamos passar a viver um outro estilo de vida que antes da vida que nós vivíamos. Então Jesus, ele veio nos apresentar sim um estilo de vida diferente que o mundo tem, que as pessoas
vivem. Você está entendendo? Então não adianta a gente falar, não. Eu já vi muitos pregadores falar isso. Não, Jesus não é um estilo de vida. Jesus não é um estilo de vida. Eu concordo. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é uma pessoa. Então Ele não é um estilo de vida. Mas enquanto Deus, enquanto pessoa, Ele veio nos ensinar, sim, um novo estilo de vida. Uma nova forma de nos achegarmos a Deus. Um novo modelo, sabe, de paz, um novo modelo de coisas boas, um novo modelo, sabe, de uma vida abençoada. Com certeza. Amém? Porque Ele não veio para viver da maneira que as pessoas viviam na época. Ele vivia diferente. Aí é onde Ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que está dizendo? Negue-se ao estilo de vida antigo. Amém? E siga-me. Pegue a sua cruz, porque aí é onde as pessoas falam que evangelho é um peso. Não é. Quando ele diz pegue a sua cruz, ele está dizendo, você vai ter que pagar um preço, não para me seguir, não para ser salvo, mas você vai ter que pagar um preço para deixar esse estilo de vida passar da sua. Amém? Uns 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, vivendo uma vida totalmente fora do controle de Deus. Aí quando vem, quer submeter a sua vida. É fácil? É fácil? Não é. Amém? Não é fácil. Aí é onde as pessoas falam, tem que pagar preço. Não, o preço ele já pagou. O que eu tenho que fazer agora é, como diz aqui, negar-se a si mesmo. Esse é o preço. Amém? Não tem nada a ver com coisa externa. É interno. O negar a si mesmo é negar a sua em detrimento da vontade de Deus. E aí há um preço a ser pago, há uma luta interna. É o que o apóstolo Paulo, lembra da lição que nós lemos, onde ele vai dizer: o mal que eu não quero, esse sim eu, e o bem que eu quero, esse eu não faço. Ele está falando de uma batalha interior. Tem uma passagem que ele vai dizer que o meu eu interior, ele conflita com o meu eu exterior. Você está entendendo? É o impostor que há em nós. Ele está falando da natureza espiritual que nós adquirimos quando nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo, que começa a ver o que? Um combate. Isso não tem nada a ver com, entenda, isso não tem nada a ver com o diabo, tá? Isso não tem nada a ver com demônio. Isso tem a ver com a vida espiritual que eu tenho que passar a levar a partir do momento que eu decidi por Cristo, em conflito com a vida carnal que eu levava antes. Aí vai haver o conflito, vai haver o choque, vai haver, um embate. E aí é onde a gente costuma dizer, nos nossos encontros que a gente faz, que vai vencer quem você alimenta mais. Amém? Porque antes nós alimentávamos mais a nossa carne. E agora nós vamos, nessa entrega, nós vamos ter que começar a alimentar mais o nosso. E aí aquele que tiver mais forte vence. E aí eu preciso alimentar o meu espírito através da oração, através da leitura da palavra, através do ouvir da palavra. Fazer isso que vocês estão fazendo aqui. Decidiram vir fazer parte do Recuperando, do Celebrando a Recuperação. E cada domingo vai ouvindo uma palavra. Compraram um livro para poder ler, para poder estudar em casa, para poder entender melhor. Então tudo isso vai colaborando para o seu fortalecimento espiritual, até chegar o momento em que o Espírito
ele está dominando sobre a carne. Amém? Então é isso que é o desejo de Deus, de nos conduzir a essa nova vida, esse novo estilo de vida. E aí nós precisamos primeiro ter o quê? Um entendimento. Repita comigo: entendimento transformado. Amém? Porque se eu não tenho, se é consciente, se essa caminhada ela tem que ser de forma, essa decisão, ela tem que ser de forma consciente, então tudo vai passar pelo meu entendimento. Amém? Amém? Não é um passe de mágica. Eu tenho que começar a doutrinar a minha mente. É o que a Bíblia diz, nós temos que submeter os nossos entendimentos, os nossos pensamentos a Cristo. Nós temos que começar a buscar ter o que é a mente desse poder superior, porque aí eu vou começar a pensar como Ele pensa, agir como Ele age. Amém? Porque se eu me torno um cristão, a palavra cristão ela tem um significado. Quem sabe que significado é esse? A palavra cristão, qual é o significado da palavra cristão? Pequenos cristos. Então, se eu entreguei a minha vida para Cristo, me torno um cristão, eu sou um pequeno, eu me torno, não Cristo. Entenda uma coisa, eu não sou Deus, mas eu me torno um pequeno Cristo, quer dizer, um imitador de Cristo. E para isso eu tenho que doutrinar a minha mente a isso. Aqui vai dizer aqui, entender é o primeiro passo, porque foi confiando em nosso entendimento que nós nos encontramos do jeito que estamos. Amém? Por que eu tenho que mudar o meu entendimento? Eu tenho que entender como as coisas vão funcionar daqui para frente. Porque até hoje, é como eu digo, cada um aqui tem a sua área de recuperação. Cada um aqui está buscando a recuperação numa área da sua vida. Outros em N áreas. Amém? Eu acredito que todos aqui em N áreas. Mas existem aquelas áreas mais aguçadas e outras que a gente vai trabalhar com mais flexibilidade. Mas todos nós temos N áreas que precisam. Por quê? Mas por que essas áreas chegaram nessa degradação? Por que essas áreas da nossa vida chegou nesse estado que chegou? Porque nós viemos até aqui usando o nosso próprio entendimento, tentando fazer aquilo que achávamos que era certo fazer. E aí eu preciso ter entendimento, entender, confiar unicamente o meu entendimento a Cristo e não no meu próprio entendimento. Aqui o Provérbios 3, 5 ao 6. Quem pode ler para mim? Provérbios, está no livro. Provérbios é a primeira passagem aí. Amém? Então o texto vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração. O que você acha que é coração aqui? Oi? Coração? Não. Coração. Mente. Confie no Senhor de todos. O que é o coração aqui? Coração aqui é apenas um músculo, amém? Serve para quê?
bombear o sangue, amém? Levando oxigenação para o cérebro. É para isso que serve o coração, irmão. O coração não serve para mais nada além disso. E para doer quando você tem aí um piripaque. Amém? Para que serve o teu rim? Para filtrar esse sangue, não é isso? Ele faz a filtragem do sangue para trazer o quê? Purificação. Então você vai ver na Bíblia, né, passagens falando, entrega o teu coração. Tem passagens que fala que você tem que confiar no Senhor de todo o teu rim. Por quê? Porque aonde eles entendiam que ali ficava localizado a vida, entendia-se que era aquilo que tinha que entregar. Só que nós sabemos que o que comanda o coração? O que comanda o rim? O que comanda todos os órgãos do corpo? A nossa mente. Então aqui o texto está dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração, confia no Senhor de toda a tua mente, e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso está falando que primeiro o acróstico aqui é entender. E nós começamos a lição falando que essa entrega ela tem que ser tem que ser uma decisão consciente. Então é pelo nosso entendimento. A gente repete mais uma vez o que Paulo vai dizer em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou dos vossos pensamentos, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável. Amém? Então a transformação da nossa vida, ela não é, ela vai se dar pela nossa mente. Eu tenho que controlar a minha mente. Eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu tenho que entregar a minha mente para Cristo. Amém? Eu falei isso lá nessa lição. Eu falei lá na série algo interessante. Eu falei, olha, a nossa mente, ela pode ser a nossa maior aliada quando nós entregamos ela para Cristo, ou ela pode ser o nosso maior adversário quando se a gente continuar insistindo em achar que temos domínio sobre ela. A gente só vai ter o controle sobre a nossa mente se nós sairmos da forma desse mundo. Transformai-vos. Repita comigo, transformai-vos. O que é transformar? Né? É sair da forma. Quando você vai pegar um gelinho lá na geladeira, ele está na forma, certo? Correto? Se a sua forma é quadradinha, o gelo é quadradinho. Se a sua forma é de estrelinha, o gelo ele vai sair em forma de estrelinha. Se for redondinha, seja lá o que for. Por quê? Porque ele entrou naquela. O que nós somos hoje, a forma que nós tomamos hoje é porque nós entramos numa forma. Então quando diz transformado, quer dizer, é sair da forma para voltarmos à forma que nós éramos antes de entrar nessa forma. Qual era a forma da água antes de virar estrelinha, antes de virar líquido? Ela sai sólido, sai gelo. Para ela voltar ao estado normal, ela tem que ficar onde? No lugar ali até derreter e voltar ao seu lugar, ao seu estado normal. Então é um processo, há um tempo. Amém? E esse tempo acontece com a gente também. Você entra, você quer sair da forma do mundo, para você voltar a ser o que? Uma pessoa, assim como Deus nos criou. Deus nos criou perfeito, Deus nos criou, amém? De uma forma abençoada,
boa, porque Ele disse que era bom, muito bom, a maneira que Ele nos fez. Só que nós viemos nesse mundo adquirindo vícios, adquirindo pecados, adquirindo enroscos, adquirindo um monte de coisas erradas. E não é de uma hora para outra. Então a primeira coisa é o quê? Transformar, sai da forma. E deixa a coisa aí se desfazendo, sabe? No poder de Deus, nesse calor do Espírito Santo, para que você volte a um estado normal, entendeu? E possa começar também a construir coisas novas na sua vida. Aqui, quando diz sentimento, está falando do coração, está falando de sentimento. Quando fala de inteligência, está falando de entendimento. Aí vai dizer aqui, lembre-se que Deus, em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Ele vai fazer você entender o caminho certo. Amém? Devemos entregarmos a Cristo, primeiro, porque Ele é perfeito. Diga, Cristo é perfeito. Diga, mas eu sou imperfeito. Segundo, Ele não tem limite. Diga, Cristo não tem limite. Diga, mas eu sou limitado. E terceiro, Ele é capaz e nós somos incapazes. Então nós devemos nos entregar a Ele por isso. Porque tudo aquilo que eu não posso, Ele pode. Tudo aquilo que eu não consigo, Ele consegue. Tudo aquilo que eu não faço, Ele é capaz de fazer. Tudo aquilo que é impossível a mim, é possível a Ele. Por isso tem que ter essa entrega. Porque todas as lições que nós tivemos, se não haver essa entrega, e essa entrega aqui que eu te falei, não é apenas de entregar a vida, porque se fosse entregar a vida somente, entenda uma coisa, a vida de muitas pessoas aqui já tinham mudado, gente. Muitas coisas na tua vida já não existiam mais. Que se eu for perguntar aqui quem já entregou a vida para Jesus, aquela entrega que a gente faz na igreja, de levantar a mão e confessar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, todo mundo aqui já entregou, sim ou não? Mas foi uma entrega apenas para salvação. Aí a gente vai levando a nossa vida, estou salvo. Mas será que é isso que o Senhor quer para a gente? Só isso? Será que é só isso que Ele quer para a gente? Só apenas nos salvar? Será que todo o ensinamento... Irmão, se fosse só para nos salvar, não precisava nem ter a Bíblia. Sinceramente, bastava ali João 3,16, acabou. E Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ponto, não precisava de mais nem nada, nada. A gente cria apenas naquilo ali, tocava a nossa vida, mas por que a Bíblia está repleta de ensinamentos, de estilo de vida, de maneira de viver, cobrando de nós, no sentido da palavra, nos mostrando passos que temos que tomar, a Bíblia tem, para melhorar a nossa condição de vida nessa terra. Está entendendo? Por quê? Porque Cristo não quer que a gente viva. A princípio nós temos que começar a entender uma coisa. Nós não vamos herdar a vida eterna. Esse que é o erro da gente. Nós já temos a vida eterna. Amém? E eu já tenho que começar a viver essa vida eterna de uma forma boa, de uma forma saudável, de uma forma abençoada, aqui nessa terra, até que chegue o dia em que eu vou para a eternidade. Amém?
Então nós precisamos começar a entender isso, porque nós estamos aqui e aí entregamos a nossa vida para Jesus, como eu já falei aqui, mas não tem mudança. Parece que é uma vida de tormento, uma vida de dor, uma vida de sofrimento, uma vida de... Irmão, ninguém quer viver esse evangelho não, gente. Quando a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória, o que as pessoas estão vendo em nós? Que esperança nós estamos passando para as pessoas? Você está compreendendo? Aí o cara continua, não consegue largar os seus vícios, não consegue largar a prostituição, não consegue largar o pecado, não consegue largar a bebida, não consegue largar cigarro, não consegue largar nenhum desses, sabe, continua com a vida endividada, continua preso na mão de agiotas, sabe, a pessoa fica ali, sabe, naqueles enroscos, e é cristão, gente. Aí eu pergunto, a qual Cristo você entregou a sua vida? É que na verdade você entregou a sua vida, mas você não entregou a sua vontade. E hoje aqui, você precisa dar o segundo passo, que é entregar a sua vontade. E deixar que a vontade dele prevaleça sobre você. Há uma coisa curiosa, diz aqui no livro: eu levei a vida inteira para entender que não preciso entender nada. O texto de 1 Coríntios 13, do 9 ao 12 diz: pois os nossos dons de conhecimento são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando vier o que é perfeito. Aí eu faço uma pergunta: o que é perfeito já veio? Sim ou não? O que é perfeito já veio? Sim ou não? Jesus já veio? Sim ou não? Agora eu quero fazer uma outra pergunta: ele veio em carne, sim ou não? Morreu por nós na cruz, sim ou não? Mas ele continua vindo. Quando vier o que é perfeito, quando eu entrego a minha vida para ele, o que acontece comigo? Eu passo a ser o quê? Templo, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, sim ou não? Jesus é Deus, sim ou não? Então, se Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, ele é uma só pessoa, sim ou não? Então ele habita em mim. Então o que é perfeito veio? Veio ou não veio? Veio. E aí diz que quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, quem é imperfeito? Desaparecerá. Desapareceu. O que é imperfeito tem que desaparecer. Os hábitos imperfeitos, os procedimentos imperfeitos, a maneira de falar imperfeita, a forma de agir imperfeita, tem que desaparecer. Desapareceu? Se não desapareceu é porque o que é perfeito ainda não veio. Então precisa vir. Amém? E aí, vamos para o próximo, que vai falar de ter arrependimento. Eu preciso me arrepender. A Bíblia é o que João Batista, quem pode ler para mim? Marcos 1,15. Ele diz, Marcos 1,15. Amém? Chegou a hora. O reino de Deus está
perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Em outras versões vai dizer arrepender, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. E aí vai falar de boas novas. Então, entenda, nós não vamos para o reino. Amém? O reino já? Amém? Só que para fazer parte desse reino, que tem um rei, que é esse poder superior que é Jesus, eu tenho que ter atitudes de arrependimento. Eu não tenho que me arrepender, preste atenção, com medo de ir para o inferno. Eu não tenho que me arrepender com medo do mal. Eu não tenho que me arrepender com medo das consequências ruins que podem vir para a minha vida. Toda vez que a Bíblia fala de arrependimento, é para que nós possamos entrar no reino. Então eu me arrependo porque eu quero fazer parte do reino. Eu me arrependo porque eu quero viver no reino. Eu me arrependo porque eu quero que esse rei, esse poder superior que é Jesus, venha ter o domínio da minha vida e a minha vida venha fazer parte do reino. A gente se arrepende pelos meios errados. Se arrepende, porque senão tu vai para o inferno. Você sabia que tem um montão de gente que se arrepende e vai para o inferno? Quantas pessoas você já conversou que elas falam para você assim: eu me arrependo tanto de ter feito isso, eu me arrependo tanto de ter feito aquilo, eu me arrependo tanto de ter feito. Me arrependo de ter largado meu casamento, me arrependo de ter separado da minha esposa, me arrependo de ter criado meus filhos desse jeito. Mas são arrependimentos por quê? Porque é um arrependimento causado pela dor que teve e não quer sentir a dor de novo. Quer dizer, um arrependimento é pelos meios, pelos fins errados. Eu me arrependo porque eu quero fazer parte do reino. Porque João Batista falou: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino. Se você quer fazer parte dele, tem que ter uma atitude de arrependimento consciente. Não é me arrepender porque as coisas ruins vão acontecer. Coisa ruim vai acontecer sempre, irmão. E nós já temos que fazer parte do reino. Nós já fazemos parte do reino. E esse reino tem um Deus, tem um Senhor, tem um Todo-Poderoso. Aqui vai dizer: arrependimento é como você começa a desfrutar. Olha, o arrependimento é como você começa. Como? Não é quando, é como. Como você começa a desfrutar a liberdade do seu relacionamento amoroso com Deus. Se eu me arrependi com medo dos danos que o pecado me causa, mas isso não me levou a começar a ter um relacionamento, a entender ou ter um relacionamento amoroso com Deus, através dessa liberdade que eu alcanço, esse arrependimento ele é falso. Ele não é um arrependimento verdadeiro.
O arrependimento verdadeiro atinge todo o nosso ser e altera completamente nossa visão da vida. Muda a maneira que a gente vê a vida. Está entendendo? Muda a maneira que a gente compreende a vida. E a vida aqui não está falando só dessa vida do dia a dia. Está falando dela por um todo. É por isso que diz: quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais. Sabe? Porque a gente passa a ter uma visão totalmente diferente das coisas da vida. Aí que vai dizer: arrepender-se é enxergar a nossa vida a partir do ponto de vista de Deus. E aí, qual é o ponto de vista de Deus? Já viu quando aquelas pessoas chegam para Jesus, meu presbítero, e fala para Jesus assim: primeiro, o jovem rico, olha o ponto de vista dele: eu quero entrar no reino, eu quero ser seu súdito. Aí Jesus fala: mas você cumpre os mandamentos? Aí ele vai dizer: cumpro todos eles. Olha o ponto de vista dele para entrar no reino. Aí ele vai dar aquela relação, né? Aí Jesus fala: mas te falta uma coisa. Olha o ponto de vista de Deus: te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e reparte com os pobres, e estará reservado para ti um lugar no reino. A Bíblia diz que ele vai sair triste. Por quê? Porque ele não queria abrir mão daquilo que o dominava. Nós não vamos entrar no reino por sermos conhecedor da palavra de Deus, ou por sermos cumpridores de um mandamento ou de outro mandamento. Nós vamos entrar no reino por aquilo que nos domina. Quem te domina? Quem dominava aquele jovem era o dinheiro. Sabia tudo de lei, de mandamento. De repente estava na sinagoga todo final de semana, mas tinha um vício que o dominava: o dinheiro, que ele não conseguiu se desprender. Às vezes a gente é crente, está na igreja, mas o que nos domina não são as verdades que a Bíblia nos ensina através da palavra de Deus, são outras coisas. Os fariseus, eles chegam para Jesus e eles falam assim: Senhor, quais são os mandamentos? Aí, porque eles conheciam todos os mandamentos, aí Jesus já fala assim: um novo mandamento vos dou, que são dois: amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, quem tem que ter o domínio da sua vida é o poder superior. Ele está dizendo: se você tiver que deixar todas as outras coisas em prol de Deus, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então olha como é que a nossa visão, o verdadeiro arrependimento, ele vai nos dar o entendimento de qual é a visão de Deus. A gente precisa saber qual é a visão de Deus, não é a nossa.
Olha o que está escrito em Ezequiel 18, do 30 ao 32. Quem pode ler para mim? Ezequiel, aí no livro. Ezequiel 18, 30, 32. Eu acho interessante que ela fala assim: arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados o destruam. Porque tem gente que já entregou a vida para Jesus, mas está sendo destruído pelo pecado até hoje. Está sendo destruído. As coisas vão se destruindo, vão se degradando. Porque continuam. Lembra que a gente falou na lição, algumas lições atrás, de insanidade? Que a gente quer viver novas coisas com hábitos antigos. Viver novas coisas fazendo coisas repetitivas. Se eu quero viver o novo, se eu quero viver uma nova vida, eu tenho que ter atitudes novas. Eu tenho que fazer coisa diferente do que eu vinha fazendo. Porque o que você fez até hoje não mudou nada na sua vida. Não mudou seu marido, não mudou sua casa, não mudou nada. Porque você continua fazendo do seu jeito. Aí aqui vai dizer: abandonem todo o mal que vem fazendo. E mal aqui não é simplesmente pecado. Amém? Mal aqui não quer dizer pecado, são hábitos. Sabe? Olha o que Salomão ele vai falar sobre casamento. Ele vai falar algo interessante. Ele vai dizer que é melhor dormir numa casa com goteira do que com uma mulher rixosa. O que é a mulher rixosa? É aquela mulher que toda vez enche a cabeça do marido. O cara chega, fala, não resolveu até hoje. Comece a agir diferente. Vai orar. Para de criticar, para de brigar, para de discutir, para de chamar a atenção dele ou dela. Vai orar. Seja verdadeiro com Deus. Deus, eu já perdi o controle dessa parada. Então me ajuda, me muda, para que de alguma forma algo diferente venha acontecer. Está entendendo? Aí vai dizer: e crie dentro de vocês mesmo um coração novo e uma mente nova. Coração e mente é a mesma coisa. Romanos 12, 2, nós já lemos aqui várias vezes, falamos, né? Não deixe que Deus, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança. Repita comigo: completa mudança. Amém? Não é superficial, é completa. Para que assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Parece que muitos se arrependem de seus pecados, mas por medo do castigo, ou por conta de uma verdadeira mudança, e não por conta de uma verdadeira mudança no coração. Arrepender-se não é entregar a si mesmo com repugnância, é enxergar a si mesmo com repugnância. Antes, significa sentir-se amado por Deus. Ele não quer punir você. Deus se põe ao seu lado, de braços abertos, ansioso para que você volte para Ele. Quando eu me arrependo, não tem, porque eu sou a pior pessoa da face da terra. Não é isso que Deus quer.
Deus quer que você confesse, quer que você deixe e quer que você alcance a misericórdia. Porque é o que Ele tem para aqueles que verdadeiramente têm uma vida de arrependimento. Muda tudo, irmão. Ele tem poder de mudar tudo. Ele tem poder de mudar tanto áreas internas, sentimentos internos, vontades internas, quanto as coisas externas. Só que só depende da gente realmente ter esse passo, que é o passo da entrega, o passo do arrependimento e, repita comigo, reconhecer e confiar. Aqui vai dizer assim: você já esteve atrás de uma carreta em uma estrada estreita? Motorista de ônibus aqui, ó. Ele faz aqui uma analogia bem bacana. Subir na serra, aquela carreta carregadona, pesadona. Como é que ela sobe? Aí ele vai dizer que ele, uma situação real que ele viveu, o autor aqui do livro, ele vai dizer que está ali, naquela carreta ali, atrás daquela carreta, e vai formando aquela fila de carro imenso atrás. Aí você pergunta: por que não ultrapassa a carreta? Porque ele não tem confiança para ultrapassar a carreta. É serra, são curvas, curvas atrás de curvas. Mas tem uma hora que mesmo atrás da carreta, sem ter uma visão lá da frente, o carreteiro vai sinalizar que ele pode ir. E aí eles não vão confiando naquilo que estão vendo, eles vão confiando naquilo que o carreteiro está vendo. Assim é a nossa vida com Deus. Se está subindo, fica ali atrás. Espera o sinal para você poder ir, para você poder avançar. Porque se nós não fizermos isso aqui, vai dizer assim, ó: o caminhão se arrastou montanha acima. De repente o motorista sinalizou com o braço para fora da janela para que os carros passassem por ele. Com aquele sinal, ele estava nos dizendo que era seguro ultrapassar. Então tudo aquilo que a gente vai fazer, nós temos que ter uma segurança em Deus de que Ele está com a gente, de que Ele está aprovando aquilo que a gente vai fazer. Porque nós não temos, a nossa visão, ela é limitada. A gente vê o hoje, nem o hoje, a gente vê o agora. Amém? Mas Deus, Ele vê lá na frente. A gente vê para o dia de agora, para o momento. Deus está vendo para a eternidade. E nós precisamos, por isso que nós precisamos nos arrepender, por isso que nós precisamos reconhecer que dependemos dEle e confiar. O texto, um dos textos da Bíblia que mais eu tenho paixão, fala do Salmo 37, que nós temos que aprender a entregar, confiar, esperar e deleitar no Senhor. É um dos textos das Bíblias que eu mais amo, porque são passos fundamentais para as transformações que o Senhor quer fazer na nossa vida. Isso tudo nós podemos resumir como ter paciência, porque aí vai dizer, confia no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele mais o fará. Descansa no Senhor e deleita-te no Senhor. Então nós precisamos ter esse reconhecimento, essa confiança plena. Aí ele vai dizer assim, ó, de repente eu senti o impacto, mas espere, não foi o caminhão. Eu percebi que todos os dias nós confiamos nossa vida a completos estranhos. Quando é que eu confio minha vida a completos estranhos? Por exemplo, quando você vem para atravessar uma rua, você confia que o sinal vai fechar, sim ou não? Quando você atravessa, você confia que aquele que está vendo o sinal fechado vai parar para você atravessar. Se a gente tem essa capacidade de todos os dias, em todas as coisas que fazemos, confiar a nossa vida a completos estranhos, qual é a dificuldade de confiar em Deus? Confia mais nele. Tem um hino que fala, né? Confia nele, confia a ele, entrega a ele. Você precisa confiar, entregar. Você vai perceber que você vai começar a encontrar cura para esses males da sua vida. Você vai começar a ter paciência. Você vai começar a ter, paz no teu coração. As pessoas que menos estão perturbadas, por incrível que pareça, são os cristãos. Os cristãos que verdadeiramente entregaram e confiaram em Deus. E tudo isso está acontecendo. São os cristãos. Primeiro que a gente sabe para onde a gente vai. Primeiro que a gente sabe que nada acontece sem a permissão dele. Seja de bom, seja de ruim. Então isso é confiança. O princípio 3, você toma a decisão de entregar a sua vida aos cuidados de Deus. E a sua escolha, não o acaso que determina o seu destino. Essa decisão só exige confiança, colocando sua fé em ação. Mas o que é a fé? A fé não é um sentimento, uma visão ou razão. A fé é simplesmente receber Deus em sua palavra. A palavra de Deus nos diz em Romanos 10:9: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e com o seu coração crer que Ele ressuscitou Jesus, você será salvo. Isso é fé. Para algumas pessoas, as coisas são tão simples assim. Elas querem fazer com que a salvação seja muito difícil. É por isso que eu iniciei aqui dizendo que a nossa vida com Deus não é uma vida de dificuldade. É o contrário, é uma vida de facilidade. Porque difícil é confiar no homem, Genilson, pastor Genilson. Confiar em Deus é fácil. Por que confiar no homem é difícil? Porque eu estou confiando em alguém que é tão limitado quanto eu. Agora, quando eu confio em Deus, em Jesus, eu estou confiando em alguém que já provou o seu poder superior em todas as coisas. Eu estou confiando em alguém que era Deus, ou sendo Deus, se abdicou da sua divindade, se fez carne, habitou entre nós, andou no meio da galera, nesse mundo, sem entrar na forma desse mundo. Comeu, bebeu, dormiu com pessoas pecadoras, sem permitir que o pecado o contaminasse. Fez grandes feitos, curou enfermo, ressuscitou mortos,
sem em momento algum gloriar-se. Se entregou por nós, foi levado a uma morte de cruz, teve a oportunidade no Getsemane de fazer a sua vontade, mas falou: que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Nos ensinou todas as coisas, nos mostrou que é possível vivermos nessa terra de forma diferente que essa terra nos apresenta as outras coisas. Só que mais do que isso, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E diz que quando ele ressuscita, ele recebe o nome que é sobre todo nome, que ao nome dele foi dado todo o poder, no céu, na terra e embaixo da terra. Então diz que ele tem o domínio sobre tudo e todos. Já tinha demonstrado o seu poder, acalmando a tempestade, acalmando o mar. Já tinha demonstrado o seu poder sobre a natureza. E qual é a dificuldade? De nós confiarmos agora a nossa vida a Ele e a nossa vontade a Ele. Não tem dificuldade, porque você confia no carro que vai parar no sinal para você atravessar. Você confia numa máquina que você digita lá, enfia um cartão e vai sair o din-din que você quer. Sim ou não? Amém ou não amém? Você confia que você vai sair para o seu trabalho e que vai retornar à noite, mesmo sem saber, mas você confia nisso, sim ou não? Então qual é a nossa dificuldade de confiarmos em Deus? Aqui termina assim: depois de tudo isso, Deus lhe dará o que nos mostram as letras da palavra entrega, que são a G e a A, que significa ganhar nova vida. A nova vida em Cristo que você receberá é o resultado dessas três ações que mencionamos: entender, ter arrependimento e confiar. É isso que nós precisamos fazer. É isso que você precisa fazer. A vida é como pastor, ouvi algumas definições bastante deprimentes sobre a vida. Estes são apenas alguns exemplos. Pessoas dizem: a vida é uma doença hereditária. Pessoas dizem: a vida é uma sentença que temos que cumprir por termos nascido. Outros dizem: a vida é uma situação difícil que precede a morte. Alguns dizem: a vida é uma proposta difícil e os primeiros 100 anos são os mais difíceis. Essas são palavras terríveis, com as quais provavelmente você pode se identificar em sua vida. Identificar-se. Sua vida não inclui Jesus Cristo. Depois de pedir a Jesus que entre em seu coração, você terá uma vida nova e diferente. Não estará mais preso às velhas naturezas pecaminosas, mas receberá de Cristo uma natureza nova e amorosa. Deus declara você não culpado e você não precisa mais viver sob o domínio do pecado. Romanos 3:22 diz: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus, e assim que Ele trata todos os que nele creem. Pode ficar de pé, amém? Em nome de Jesus. Então nós vamos agora aqui, rapidamente, entender um pouco. A velha pessoa,
A velha pessoa, a pessoa que confia em você, confia em si mesmo, ela diz assim: salve a sua vida. A nova pessoa diz: você deve perder a sua vida para ter a vida verdadeira. A velha pessoa, ela diz: tenha mais, mais e mais. A nova pessoa diz: deem aos outros e Deus dará a você. A velha pessoa diz: esteja acima dos outros, custe o que custar. A nova pessoa diz: sirva uns aos outros. João 13:12. A velha pessoa diz: minta. A verdade só complica as coisas. Eu estive aconselhando uma menina sobre isso essa semana. A nova pessoa diz: fale a verdade com espírito de amor e mansidão. A velha pessoa diz: odeie os seus inimigos. A nova pessoa diz: ame os seus inimigos e ore por eles. Então a gente vive uma nova vida, irmão. E essa nova vida, ela só é possível em Cristo Jesus. Não apenas aceitá-lo como Senhor, como Salvador, mas verdadeiramente submetermos a nossa vida e a nossa vontade a Ele. Só assim será possível nós começarmos a deixarmos para trás tudo aquilo que nos aprisionava. Aí a pergunta hoje é: de acordo com o que você tem vivido, você acha que houve uma entrega da sua vida e da sua vontade? De acordo com o que você tem vivido, de acordo com as suas preocupações, de acordo com as suas inquietações, você houve uma entrega da sua vida e houve uma entrega da sua vontade? Olha que são duas perguntas dentro de uma. A Cristo. Se não houve, tem que haver a partir de hoje. Ele não tem que ser o dono só da sua vida, mas ele tem que ter o controle da sua vontade. Amém? Feche os teus olhos. Repita comigo: querido Deus, eu tentei fazer tudo sozinho, no meu próprio poder, mas falhei. Hoje eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. Peço que seja meu Senhor e meu Salvador. Tu és o único poder superior. Eu peço que me ajudes a pensar menos em mim e em minha vontade. Quero entregar diariamente a minha vontade em tuas mãos, procurando a tua direção e sabedoria para a minha vida. Por favor, continua a me ajudar em minhas feridas, meus enroscos e meus hábitos. Que a vitória sobre eles possa ajudar outros a verem o teu poder em ação, transformando a minha vida. Ajuda-me a fazer a tua vontade sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor Deus, eu quero te louvar, Pai, por mais esta manhã, Deus, do Celebrando a Recuperação, aonde estamos aqui, Deus, depois de 4 lições, aonde aprendemos, Senhor, aonde tínhamos que deixar os nossos enroscos, deixar as nossas negações, aonde nós reconhecemos a nossa impotência, aonde, Senhor, aprendemos, ó Pai, que precisamos ter paciência. Mas hoje, Senhor, nós chegamos em um ponto desse curso, Senhor, que nós entendemos que tudo só vai acontecer se nós entregarmos a nossa vida e submetermos
a nossa vontade, Senhor, a Ti, o poder superior, o Deus supremo. Por isso, Deus, nos abençoe, Pai. Nos ajude, Pai, a caminharmos agora para as outras lições que virão. Seja conosco, Senhor, nos dê força para vivermos cada dia, Senhor, dia após dia, Senhor, Pai, superando as nossas dificuldades e entendendo, Senhor, que o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Por isso, Deus, nós Te apresentamos as nossas falhas. Nos ajude, Senhor, a deixar os vícios. Nos ajude, Senhor, a sermos esposos melhores. Nos ajude, Pai, a sermos esposas melhores. Nos ajude a sermos filhos melhores. Nos ajude, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. E que nós possamos confiar a Ti, Senhor, todo o nosso ser, todo o nosso caminhar. E que possamos entregar a Ti, Senhor, a nossa vida de todo entendimento, de todo o nosso coração. Nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Vamos estar...